Olá! Hoje a gente vai investigar o que seria o código-fonte invisível do Estado brasileiro. Sabe aquelas regras que todo mundo meio que segue, mas que não estão escritas num lugar óbvio? No direito administrativo, isso não só existe, como, assim, é o que sustenta todo o sistema. São os chamados princípios implícitos. A nossa fonte hoje é um material bem denso, e a nossa missão aqui é traduzir esse juridiquês todo em algo mais palpável, sabe? Porque, no fim das contas, o Estado tem um poder enorme sobre a nossa vida. Então, a pergunta que vai guiar nossa conversa é: o que de verdade impede que esse poder todo nos esmague? Vamos atrás desses guardiões invisíveis que equilibram a balança. Pra gente começar, a ideia em si já soa meio estranha, né? Tipo, como assim? Um princípio implícito? Se não está nas leis, se não foi votado lá no Congresso, como é que pode ter força? De onde que sai essa autoridade toda? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E ela toca bem no coração do que é o direito. A gente está muito acostumado com a ideia de que tudo tem que estar na lei, escrito. E, claro, a gente tem os princípios que estão lá, expressos, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade e moralidade. Aquele que todo concurseiro decora. Exato. Aquele do artigo 37 da Constituição tá lá, preto no branco. Mas, assim, o sistema jurídico é mais que só um amontoado de artigos. É um organismo vivo. Um organismo vivo, gostei dessa analogia, continua. Pensa nele como um corpo. A Constituição e as leis são o esqueleto, a parte que a gente vê. Mas os princípios implícitos, eles são tipo o sistema nervoso. Eles conectam tudo e dão sentido ao movimento. E eles não são inventados do nada, sabe? São extraídos da lógica do sistema, de outras regras, de decisões judiciais que se repetem e se consolidam, o que a gente chama de jurisprudência, tipo as súmulas do STF, e também do trabalho dos estudiosos, a doutrina. O material que a gente está usando até menciona que alguns autores, como José dos Santos Carvalho Filho, preferem chamar de princípios Reconhecidos. para deixar claro que eles são descobertos e não criados do zero. Isso. Como se eles sempre estivessem ali, no DNA do nosso sistema legal. Certo. E dentro desse universo de ideias não escritas, quais seriam os mais importantes? Os que realmente definem o jogo. Então, existem dois que são os pilares de tudo. São como o yin-yang e o yang do direito administrativo. O primeiro é o princípio da supremacia do interesse público. É a ideia, que às vezes é meio dura, de que o interesse da coletividade ele se sobrepõe ao do indivíduo. É o superpoder do Estado. Superpoder. Isso soa um pouquinho perigoso. E é um poder imenso, não tenha dúvida. É por causa dele que o governo pode, por exemplo, desapropriar o seu terreno para construir uma linha de metrô que vai servir milhões de pessoas. Aham. O seu direito de propriedade, nesse caso, é relativizado em nome de um bem maior. Ou sei lá, um fiscal sanitário pode fechar um restaurante que está colocando a saúde pública em risco, mesmo que isso cause um prejuízo enorme para o dono. O Estado precisa dessa prerrogativa para poder funcionar em grande escala. Ok, entendi. Esse é o poder, mas e o contrapeso? Qual que é o outro lado dessa moeda? O outro lado é o princípio da indisponibilidade do interesse público. E o fascinante é que o direito administrativo inteiro vive nessa corda bamba entre esses dois pontos. Se a supremacia é o superpoder, a indisponibilidade é, digamos, a coleira. A coleira! Faz todo sentido. Ela basicamente diz o seguinte: senhor agente público, esse poder todo não é seu. Você não é o dono do interesse público. Você é só o guardião dele. Então o gestor não pode fazer o que bem entende com esse poder todo. Exatamente. Ele não pode dispor do que é público. Ele não pode acordar um dia e decidir: hoje eu vou perdoar a dívida de impostos do meu amigo. Certo. Ou vou vender o prédio desta escola e usar o dinheiro para outra coisa. Ele está amarrado às finalidades da lei. Ele não pode, por exemplo, abrir mão de cobrar o imposto que é devido. Essa tensão, sabe? Poder de um lado e restrição do outro. É o motor de tudo. Isso me faz pensar, se o Estado tem essa carta branca da supremacia, a chance de um abuso parece enorme. Qual é a rede de segurança que impede um gestor de, sei lá, declarar que o interesse público é pintar todos os prédios da cidade com a cor do time de futebol dele? Como que a gente sai da teoria e controla isso na prática? A sua pergunta nos leva direto para os freios desse superpoder. E os dois principais freios também são princípios implícitos: a razoabilidade e a proporcionalidade.
Eles são os guardiões contra o excesso, contra a arbitrariedade que se veste de legalidade. E eles atuam justamente onde a lei dá uma margem de escolha para o administrador, o que a gente chama de discricionariedade. Espera aí. Então quer dizer que uma decisão pode ser 100% legal, seguindo a lei à risca, e mesmo assim ser derrubada por ser exagerada? Isso muda completamente a noção de cumprir a lei. Muda tudo. É a diferença entre o que é legal e o que é legítimo. O exemplo que a nossa fonte traz é perfeito para ilustrar isso. Imagina um servidor público que já foi advertido por escrito porque chegou atrasado. Aí, uma semana depois, ele se atrasa de novo. 15 minutos. Não causou nenhum prejuízo. A lei dos servidores, a 8.112, diz que, em caso de reincidência, cabe uma suspensão de até 90 dias. Até 90 dias. Aí que tá a margem de escolha. Precisamente. Aí o chefe, irritado, decide aplicar a pena máxima. 90 dias de suspensão. Do ponto de vista estritamente legal, ele pode. A lei permite. Mas essa decisão passaria num teste de razoabilidade? É proporcional deixar um funcionário 3 meses sem salário por um atraso de 15 minutos? Claramente não. Pois é. É uma decisão legal, mas ilegítima, abusiva. E é aí que o judiciário pode entrar e anular o ato. E como esse teste funciona na prática? É só uma questão de bom senso do juiz ou existe um método mais objetivo? Existe um método, sim. O princípio da proporcionalidade, que muitos veem como uma versão mais estruturada da razoabilidade, é analisado em 3 etapas. É tipo um checklist para evitar o exagero. O primeiro passo é a adequação. A medida que você tomou serve para atingir o objetivo que você quer? No nosso exemplo, suspender o servidor é adequado para puni-lo e desestimular novos atrasos? Ok, passou no primeiro teste. Certo, faz sentido. O segundo passo é a necessidade ou exigibilidade. A pergunta aqui é: não existia um outro caminho menos doloroso para o cidadão que alcançasse o mesmo resultado? Uma suspensão de 5, 10 dias não seria suficiente? Quase com certeza sim. Então, a pena máxima de 90 dias, ela falha espetacularmente no teste da necessidade. É quase como um médico decidindo um tratamento. Amputar a perna para curar uma unha encravada é uma medida adequada para resolver o problema da unha, mas obviamente não passa no teste da necessidade. Analogia perfeita. É isso. E por fim, vem o terceiro passo, a proporcionalidade em sentido estrito. Aqui a gente põe na balança os custos e os benefícios da medida. As vantagens superam os sacrifícios impostos, o benefício para a administração de punir exemplarmente um atraso é maior que o prejuízo de deixar um servidor sem renda por 3 meses? A resposta é óbvia. Exato. A medida é desproporcional. É por meio dessa análise técnica que um juiz pode controlar o mérito do ato sem invadir a competência do gestor. Porque uma decisão desproporcional é, em si, ilegal. Entendi. Mas e se o erro for da própria administração? Ela precisa esperar alguém entrar na justiça para corrigir uma decisão que ela mesma tomou? Não. E esse é outro mecanismo de controle fundamental. O princípio da autotutela, o nome já diz tudo, né? A administração pública tem o poder, e mais que isso, o dever, de fiscalizar e corrigir os seus próprios atos. A súmula 473 do STF, que é um marco e é citada na fonte, diz isso claramente. A administração pode anular seus atos quando eles forem ilegais e pode revogar os atos que, mesmo sendo legais, se tornaram inconvenientes ou inoportunos. Mas essa ideia de revogar um ato porque mudou de ideia, isso não gera uma instabilidade gigante? Como é que uma empresa vai investir milhões num projeto se o governo pode cancelar a licença a qualquer momento por conveniência? Você tocou no ponto nevrálgico da questão. E a resposta para esse risco é outro princípio implícito, o da segurança jurídica. Ele funciona como um limite para a autotutela. A estabilidade das relações é um valor que o direito precisa proteger. Por isso, a administração não pode anular um ato ilegal a qualquer tempo, para sempre. O material cita a Lei 9.784, que estabelece um prazo de 5 anos para a administração anular atos que geraram benefícios para cidadãos que estavam de boa fé.
Ah, então existe um prazo de validade para esse poder de corrigir o passado. Exato. Uma pessoa que recebeu uma aposentadoria calculada de forma errada pelo INSS, mas sem que ela soubesse do erro, não pode ter o benefício cortado 10 anos depois. A boa-fé e o tempo protegem a pessoa. Ela não pode viver com uma espada sobre a cabeça esperando o Estado mudar de ideia. A segurança jurídica traz previsibilidade. Certo. Já falamos dos pilares, do poder e da coleira e dos freios contra o abuso. Mas vamos trazer isso para o dia a dia. Para quem está num processo na prefeitura ou precisa de um serviço público, como que esses princípios viram garantias concretas? Quais são os nossos escudos nessa relação? Eles se manifestam de várias formas. Um dos escudos mais importantes é o princípio da motivação. Salvo raras exceções, o administrador público é obrigado a dizer por que tomou uma decisão. Ele precisa apresentar os fatos que o levaram a decidir e os fundamentos legais que embasam a escolha. Acabou aquela era do faça porque estou mandando. E por que isso é tão crucial? Porque a motivação é a janela. É por ela que a gente consegue olhar para dentro da decisão e ver se ela é justa, se ela é legal, se é proporcional. Se um pedido seu de licença para construir é negado, a prefeitura não pode só dizer negado. Ela tem que dizer negado porque o projeto não respeita o recuo de 3 metros previsto no artigo X do Código de Obras. Ah, claro. Com essa justificativa, você pode controlar a decisão, ver se está certa e, se não estiver, recorrer. Sem motivação, não há controle. E sem controle, a porta para a arbitrariedade fica escancarada. A fonte que a gente usou menciona uma exceção famosa a essa regra, certo? Sim, a clássica exceção dos cargos em comissão, aqueles de livre nomeação e exoneração. A nomeação para esses cargos é baseada na confiança. Quando essa confiança acaba, a autoridade pode exonerar a pessoa sem precisar dar uma justificativa formal. É a chamada exoneração ad nutum, um termo em latim que significa por um simples gesto da cabeça. É um dos poucos resquícios de poder quase absoluto na administração. E além de saber o porquê, que outros direitos a gente tem? Se uma pessoa é acusada de algo num processo administrativo, por exemplo. Aí entram outras duas garantias constitucionais que se aplicam com força total: o contraditório e a ampla defesa. Ninguém, absolutamente ninguém, pode sofrer uma punição ou perder um direito sem ter a chance de se defender. Isso vale para um processo na justiça, claro, mas também para um processo administrativo disciplinar contra um servidor, para aplicação de uma multa de trânsito. Para tudo, basicamente. Sim. A pessoa tem o direito de saber do que está sendo acusada, de apresentar suas provas, de argumentar, de contestar. E o material traz um detalhe sobre isso que pode surpreender muita gente, não é? Sobre a necessidade de ter um advogado. Sim, e é um ponto muito importante e até contraintuitivo. A súmula vinculante número 5 do STF diz que, num processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por um advogado não anula o processo. Ué? É. Ou seja, diferente do processo criminal, onde o advogado é indispensável, no âmbito administrativo a pessoa pode se defender sozinha. É uma decisão polêmica, mas é a regra do jogo hoje. Isso é realmente surpreendente. E para fechar esse bloco de garantias, tem um princípio que afeta todo mundo, todos os dias: a qualidade dos serviços que a gente recebe. Exato. O princípio da continuidade do serviço público. Ele diz que os serviços essenciais simplesmente não podem parar. Pensa em hospitais, segurança pública, fornecimento de água, de energia. A sociedade entraria em colapso. E esse princípio tem consequências enormes. Por exemplo, uma empresa que tem contrato com o governo para coletar o lixo não pode suspender o serviço de repente só porque o pagamento atrasou 15 dias. Entendi. O prejuízo para a coletividade seria muito maior. Ela tem meios legais para cobrar, mas a interrupção é a última opção mesmo. E isso também afeta o direito de greve dos servidores, que é um tema sempre quente? Sem dúvida. É um dos pontos onde a colisão de princípios fica mais visível. O direito de greve é sagrado, mas a continuidade do serviço essencial também é. A fonte nos lembra que o STF ponderou essa questão e decidiu que, para certas categorias, como policiais militares e civis, o direito de greve é incompatível com a função. A necessidade de garantir a segurança da sociedade prevaleceu. É uma decisão complexa, que mostra como esses princípios estão sempre em diálogo e às vezes em conflito.
Uau, então, recapitulando a nossa jornada, o que começou parecendo um tema jurídico super abstrato, na verdade, é a arquitetura invisível que rege a nossa relação com o poder. Por trás de cada lei, existe um sistema de ideias, supremacia, indisponibilidade, razoabilidade, segurança jurídica, que tenta criar um equilíbrio muito delicado entre o que o Estado precisa fazer e como ele deve tratar cada pessoa. Perfeito. É um sistema que garante que a máquina pública atue de forma justa, racional e, o mais importante, previsível. Para terminar, queria lançar uma reflexão final. A fonte menciona de passagem um princípio mais moderno, o da consensualidade. O que ele nos diz sobre o futuro? A consensualidade é uma mudança de mentalidade, sabe? É a administração pública reconhecendo que, talvez, a imposição unilateral, aquela decisão de cima para baixo, nem sempre seja o melhor caminho. Esse princípio incentiva o diálogo, a busca por acordos, a mediação, a realização de audiências públicas para discutir o traçado de uma nova rodovia, por exemplo, é a troca da caneta que impõe pela mesa de negociação. E a provocação que fica, então, num mundo tão polarizado como o nosso, essa busca por uma administração consensual é uma evolução realista ou é só um ideal distante? Será que essa transição de um poder que historicamente sempre foi impositivo para um modelo de soluções negociadas pode de fato transformar a relação entre Estado e sociedade para melhor? Fica aí a pergunta para a gente pensar.